E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Aqui, São Paulo, né, com aquela variação de temperatura, um dia 40 graus, outro dia 2. Tirando isso, tudo ótimo. O Palmeiras, novo líder do campeonato. Roubamos o São Paulo e não me importo muito. E é isso. Portanto, estou feliz, né? Agora voltamos aqui com um episódio com o Fábio, né? Depois de um certo tempo, o podcast ficou num certo hiato. O último episódio foi com o Thiago, e agora o episódio com o Fábio. É uma regravação do episódio sobre o Lenin. Como que você está, meu caro querido Fafá? Olá, Danilo. Olá, Lucas. Olá, todos do Estúdio Blitz. E, é claro, os nossos queridos ouvintes. Eu estou bem, a temperatura aqui não varia tanto, já estamos adentrando no outono, as folhas caem no final. Eh, Tudo bem, fazia um tempinho já que não vim aqui ao Entre Prosas e Divagações, já estava com uma ligeira saudade, mas muito ligeira mesmo, não muita. O Danilo sempre como falando aqueles comentários deselegantes, para dizer no mínimo, né? Roubou o São Paulo na cara dura, não pede desculpas e ainda toma orgulho. Nem o Crespo, em seus 30 anos de futebol, viu tamanho disparate, como diria na novela das seis. Espero que roube mais na Mas próxima. eu tava falando aqui em off com o Danilo tá parecendo já aquele eleitor do Maluf. Pra galera que é mais velha, ainda lembra daquela frase icônica do Maluf, ou dos malufistas, né, dizendo que era roubou, mas fez, né? Tipo, roubei, mas virei líder, né? Tipo uma coisa assim do gênero, né? Mas pronto, de resto, estou deveras contente de estar de volta. E já gostaria de deixar um alerta para os nossos ouvintes. Pessoal, tomem cerveja, não tomem destilado, metanol faz mal, cerveja faz bem. É isso que eu tenho para dizer antes de começarmos o episódio. É só a prova que todos devem tomar cerveja. Não tomem água, tomem cerveja. Água faz mal. Nunca vi água resolver problema nenhum, mas álcool, meu amigo, não resolve, mas também gera uma boa história. É verdade. Anestesia um pouco os problemas, né? Ocasionalmente. Então, pessoal, como a gente falou há pouco, é um episódio sobre o Lenin, né? A gente tem um episódio recente sobre o Lenin, foi no fim do ano passado, né? Então, ah, sei lá, fez um ano ou quase isso recentemente, agora nesse mês, né? Foi que ano passado era aniversário da morte, né, do Lenin, a gente fez isso, né, 100 anos da morte dele. E agora a gente regrava esse episódio nesse formato de vídeo, com a estrutura da Blick e tudo mais, né. Então por isso a ideia de regravar esse episódio. Eh, Faz parte do nosso quadro de personalidades históricas, né, então para quem tem interesse em biografias, temos esse quadro, já temos, sei lá, Martin Luther King, figuras assim, sempre, históricas, evidentemente, mas sempre diversas também, né. Temos Martin Luther King, Malcolm X, Che Guevara, mas também temos John Kennedy, por exemplo, sabe. Então a gente não fica só nas esquerdas, né. Eh e outro adendo básico que a gente sempre dá também é não vamos nos ater à infância e juventude dele, porque tem uma hora o episódio só. Se a gente for ficar falando do Lenin criança, o Lenin bebê, a gente vai perder muito tempo com pontos que não fazem tanta importância para a questão histórica, né? Então, vamos começar. Adendos feitos, vamos começar, né? O Lenin nasceu no dia 22 de abril de 1870. Coloquei no roteiro 1970, obviamente errado, né? 22 de abril de 1870, na cidade de Simbrisky, no interior da Rússia. Obviamente que eu falei errado o nome de cidade, mas eu não sei falar russo, né? Então, os nossos ouvintes russos que me perdoem. A família do Lenin era uma família de classe média alta. O pai, ele trabalhava como um inspetor, uma espécie de inspetor no sistema educacional, que era um cargo de prestígio naquele momento e que permitia à família uma condição social boa. Não era rico, mas frequentava uma camada de classe média alta, né?
O pai do Lenin, ele faleceu no ano de 1886 e o seu irmão, o irmão não o irmão do pai, mas o irmão do Lenin, ele foi assassinado pelo governo czarista em 1867, depois de ter sido pego ao tentar executar um plano revolucionário para assassinar o czar. Então foi pego como revolucionário, né, foi preso e enforcado em praça pública. Essas duas mortes, né, tanto no ano de 1886 e 1887, foram bastante marcantes para o Lenin e mudou tanto a cabeça do Lenin em si, quanto a situação da sua família, né? Porque a família do Lenin ocupava um cargo não, desculpa, uma classe social de uma classe média alta, uma burguesia, digamos assim, e com a questão do irmão, especialmente, do Lenin, essa classe social um pouco mais alta isolou a família do Lenin do restante dessa classe, né. Então passou, tipo, meio que a fechar a cara. E ganhou também fez com que a família ganhasse uma má fama entre as elites, né. As elites ali da cidade e mesmo de toda a região. Tanto que isso atrapalhou bastante que o Lenin conseguisse, eh entrar numa graduação, entrar numa faculdade, né. Várias, faculdades, quando ele ia fazer uma entrevista para entrar, acabavam vendo a família que ele era e, em virtude disso, negavam o acesso. Ele só foi aceito numa faculdade, a Faculdade de São Petersburgo, para cursar direito, depois de grande insistência da mãe do Lenin, né. E, então, tipo, embora tenha demorado esse processo, o Lenin conseguiu, com 20 anos, se formar na faculdade de Direito, e durante esse processo desde a morte do irmão dele até o momento que ele se forma na faculdade, o Lenin ele consegue se desenvolver do ponto de vista político, a consciência política, né. Então o Lenin passa a estudar bastante e pensar sobre política, de uma forma um pouco diferente da do irmão, né. O irmão foi por uma ação direta revolucionária, né, ainda com sem a for assim, tem uma diferença muito clara, né, que embora a ação que o irmão dele tenha feito foi uma ação revolucionária, não tinha muito um porquê, né, era pra assassinar o czar, né, que representava uma grande opressão para a classe trabalhadora e para o povo russo como um todo, mas não tinha muito o que fazer depois disso, né. Não tinha um programa de ação, né. Já o Lenin ele passou a pensar a política de uma forma mais, desde o início, né, então desde esse momento já, como estudante de direito e depois formado já, ele começou a trabalhar para fundar um partido operário, né, então para desenvolver a consciência na massa trabalhadora, né. E nesse momento Danilo. era um rapidinho, Fábio, já te passo. Nesse momento esse partido operário era um partido ainda social-democrata, uma perspectiva não tão radical, mas já de uma formação, política da classe trabalhadora. Pode falar, Fábio. Eu acho importante ressaltar para que nós consigamos entender o contexto, pelo menos desse período inicial da vida do Vladimir Lenin, e do irmão, da família como um todo, entender mais ou menos o contexto no qual a Rússia estava inserida, né, na altura em que estamos a falar, que é o final do século na segunda metade do século XIX. Nós temos que pensar que a Europa já estava passando por um processo de revolução industrial, não só agora exclusivo do Reino Unido, da Inglaterra, mas já se abrangendo em boa parte do continente. Enquanto isso, a Rússia ainda vivia ainda vivia estagnada, tanto sócio como economicamente, em moldes completamente medievais. Estamos falando de um período de 400 anos pós-fim da Idade Média, onde havia ainda o processo de servidão, onde a Igreja Ortodoxa tinha um grande poder e influência no cotidiano e na política, né? É evidente que, claro, isso não é exclusivo da Rússia, os outros países ocidentais europeus também tinham uma certa influência por parte das suas respectivas igrejas, mas a Rússia ainda vivia muito estagnada, quase como uma Idade Média. Né? O processo industrial ainda não havia chegado completamente na Rússia, ainda eram muito pouco os focos industriais que já haviam no país, e isso criava uma discrepância fortíssima.
É evidente que, como a família do Lenin, como o Danilo muito bem disse, já possui algum certo status social, de pelo menos uma pequena burguesia, né? Pequena burguesia no sentido marxista que não detém, de fato, os meios de produção, mas detém um acúmulo de capital, acesso a uma certa educação, consequentemente, daí que vai vir justamente a formação do Lenin. E esse comentário mesmo só Uhum. para tentar contextualizar mais ou menos em o mundo onde a Rússia, o Império Russo czarista, estava inserido. Sim, Com sim, você, claro. Danilo. O contexto social é de fato muito importante, ajuda bastante a entender de fato. E então nesse momento que o Lenin estava desenvolvendo esse partido social-democrata, hã, ele também trabalhava ao mesmo tempo para disseminar as ideias do Marx entre os trabalhadores. Ainda era um Lenin não tão politizado assim, né, então tipo era um início de uma politização. Revolucionário. Revolucionário, isso, ele era bastante politizado já, mas não o Lenin revolucionário, não o cara que ia fundar uma nova linha de pensamento marxista, né. Mas ele já obviamente conhecia o Marx e já trabalhava para difundir essas ideias do Marx, para os trabalhadores russos. Justamente por isso, por esse trabalho de difusão, de organização dos trabalhadores, o Lenin foi preso em 1895 e foi exilado para a Sibéria, 2 anos depois, e passou a cumprir a sua pena, exilado, portanto, bem longe de sua terra natal, e, usou esse tempo em exílio para estudar. Então o Lenin passou a estudar bastante no exílio e passou a escrever bastante. Nesse momento, por exemplo, escreveu um ensaio, um artigo muito interessante sobre o desenvolvimento do capitalismo, tanto na Europa quanto na Rússia em si, que é bem parecido com o que o Fábio falou agora, né, sobre o estágio do capitalismo europeu tá diferente do estágio do capitalismo na Rússia, né, que na Rússia praticamente inexistia ainda naquele momento. Então, o Lenin passa a tecer alguns, ah, artigos, algumas folhas sobre essa temática, nesse tempo de exílio. Então ele usa esse momento para se radicalizar, né, para se radicalizar através do estudo, né, o que é bastante interessante, né. Então ele usa a prisão desculpa, muitos outros revolucionários fizeram isso também, né, Malcolm X usou a prisão para se educar, o Gramsci passou toda a vida preso e o tempo inteiro escrevendo, estudando e tudo mais, né. Em 1902, o Lenin publica um famoso livro, muito importante livro para o marxismo, né, o livro O Que Fazer. Nesse momento ele já era um Lenin mais maduro, mais, radical de fato, mais marxista revolucionário de fato, né. E ele rompe com o Partido Social Democrata para organizar os mencheviques, né, que era uma ala mais revolucionária, defensora de uma revolução armada socialista. E do outro lado tinha os mencheviques, que era uma ala mais moderada, né, uma ala conciliadora de classes, um social-democrata, assim, né, pegando o termo mais para agora. Minha garganta, só Jesus Cristo. Eh, isso aí, Fábio, eu falei para o Thiago nesse último episódio que a gente gravou, que assim, passei uma semana na Argentina sem um pingo de rinite, velho. Cheguei em São Paulo, minha garganta, meu nariz, meu sistema respiratório foi pro saco, assim. Impressionante, velho. Eu acho porque você não tomou muita Coca com Fernet, nunca alcançasse para manter o sistema imunológico saudável. Pior que eu tô tomando Faltou-lhe um pouco, faltou-lhe Fernet. pior que eu tô tomando Coca com Fernet com muita frequência, Fábio. Tô com umas 4 garrafas de Fernet em casa, velho. O, o momento agora de divagação, eu estive recentemente na Galícia, e a Galícia é uma província da Espanha, né? E a Espanha, como todo mundo já sabe, foi a antiga metrópole da Argentina. Então, consequentemente, a cultura argentina chega lá com uma certa facilidade. Eu estive na noite de Pontevedra, por assim dizer, e quando eu cheguei no bar ali, na discoteca, vamos dizer assim, eu vi uma garrafa de Fernet e eu olhei para aquilo e falei, esta noite será irrigada com Coca e Fernet. E assim foi, eu tava com uma amiga, ela que já tinha ido viver no Uruguai a uma altura, conhece muito bem a Argentina, nunca tinha tomado Coca com Fernet, eu falei, vamos resolver esse assunto.
Mas no dia seguinte, ela ficou muito brava comigo, porque ela falou: "Eu gostei e agora eu estou com uma ressaca". E eu falei: "É, acontece com todos a primeira vez". Cara, o Fernet é impressionante, assim, que ele demora para ser percebido no corpo. Mas o alcoolismo, o estado etílico dele, assim, a hora que bate, meu Deus do céu, você fica descontrolado, assim, né. Um troço impressionante, né. Tem uma história engraçada da Josi, minha namorada, né, que ela tomou, tipo, uns 5, 6 copos de Fernet lá no pós-jogo do Palmeiras, né. E daí chegou em casa e tal, foi colocar comida pro gato e colocou comida dentro do pote do gato e em toda a cozinha, assim, sabe. E foi dormir, beleza. Daí no outro dia ela acordou, viu a cozinha cheia de coisa de gato, né, cheia de comida de gato e veio brigar comigo e falou: "Por que que você derrubou todas as coisas do gato e tal tarã?" Eu falei: "Oxe, eu nem cheguei perto do gato, quem faz isso em casa é você". Ela tinha esquecido dos eventos da noite anterior, tá ligado. Olha, crianças aí que está, acho que Fernet ainda tá salvo, porque não deve estar como eu posso dizer, não deve estar no olho daquela galera que tá falsificando as Não, bebidas. não. Pô, O quem é que vai Fernet falsificar Fernet, né? Poucas pessoas tomam isso, mano. eu não duvido de nada. Vivemos num mundo onde hoje realmente eu falo, eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Ah, o Papa, ele foi até a Lua e voltou. Eu acredito, eu acredito. É um cara crédulo. Eh, seguindo o episódio aqui, pessoal, em 1905 aconteceu um ponto muito importante do processo da Revolução Russa e do desenvolvimento do próprio Lenin, que foi o famoso Domingo Sangrento, né, onde uma grande manifestação de trabalhadores ocorria na Rússia e o czar mandou, reprimir violentamente essa manifestação e, uma Fa grande favor não confundir com Domingo Sangrento da Irlanda, tá? Aparentemente, os grandes potências imperialistas gostam de fazer chacinas nos domingos, tá? exatamente. Não confundir com Sunday Bloody Sunday do U2. E como o Fábio adiantou, foi uma chacina, né, então, uma grande quantidade de pessoas foram assassinadas pela polícia repressora czarista, né. E nesse momento a pouca popularidade da monarquia foi completamente dissolvida, né, então o Lenin, nesse momento, se dedica ainda mais para a construção de um partido de vanguarda, um partido revolucionário, né, defendendo, portanto, uma revolução. E, ao mesmo tempo, uma elite econômica ainda bem pequena, naturalmente, consegue manter-se aliada aos interesses da monarquia, mas esse momento é um ponto bastante chave para uma virada revolucionária que viria a acontecer alguns anos depois. Quer falar, Fábio? Não, não, força, Ah, por favor, achei continue. achei que você tinha pedido a palavra. Eh, então, o Lenin ele tinha ideia, isso é um ponto importante, né, que o Lenin ele tinha a ideia de um partido revolucionário, isso é um ponto muito importante, muito central do pensamento do Lenin, né. Era a ideia de um partido, de trabalhadores da vanguarda da revolução. Então, o que que isso significa na prática, né, que o Lenin defendia que o Partido Comunista devia liderar a revolução, só que esse partido devia ser formado por trabalhadores revolucionários. E muito importante é que ele defendia a ideia de que esses trabalhadores que faziam parte do partido deveriam ser bancados pelo partido. Eles deviam ser militantes profissionalizados, portanto. Por quê? Porque daí eles teriam todo o tempo da vida deles, né, disponível para, fazer o trabalho de conscientização de outros trabalhadores, né. Porque se ele tivesse que só, militar no partido de uma forma voluntária, ele teria que trabalhar, né, na indústria, no campo, seja onde for, e daí ele ia ter muito menos tempo para agir, né. Então o partido tinha a importância de, ao mesmo tempo, politizar esse trabalhador, e esse trabalhador ser um militante profissional, ou seja, receber para isso, para angariar novos trabalhadores para a causa revolucionária, né. Então essa é uma diferença muito Danilo, importante. se Pode me falar, fala. permite, Claro. para deixar nossos ouvintes mais atualizados, pensa você que é CLT, que trabalha, tem seu trabalho normal, 8 horas por dia,
que passa o dia inteiro indo para um canto para voltar para o outro lado da cidade. Você teria saco para militar depois disso? Não, você não tem saco para militar depois disso. Você só quer dormir, comer e, quando muito, tomar cerveja e ver o Palmeiras roubar o São Paulo. É só isso que você vai querer fazer. Então, o ponto justamente que o Lenin queria expor nessa situação é que profissionalizar a militância no sentido de que a pessoa ia se dedicar num trabalho justamente só para isso, né? Você depois, agora, aí com o seu crush, pode discutir se isso é certo ou não. E isso aí já fica a teu cargo. Mas esse era um dos pontos principais que o leninismo defende com a militância, a profissionalização da militância. É, só para dar aqui um argumento ali, colocar na atualidade, mais ou menos, Danilo. Exatamente. Então é um ponto central do pensamento do Lenin essa questão. E daí avançando um pouco em relação à Rússia em si, né, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial em 1914, e a situação que a gente tem na Rússia é a situação que o Fábio contou agora há pouco, né, e com uma popularidade muito em baixa, né, depois do Domingo Sangrento em 1905. E essa popularidade e igual essa situação do povo, ela piora muito com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, porque todos os recursos, isso é comum em guerras, né? Todos os recursos do Estado russo passam a ser voltados para a guerra em si, ainda mais uma guerra do tamanho da Primeira Guerra Mundial, né? Então, os recursos econômicos de produção da Rússia vão todos girar em torno da guerra, e isso, obviamente, desampara uma população que já era miserável, né? Então, o próprio Lenin fala isso, que a Primeira Guerra Mundial acelerou bastante o processo revolucionário, porque colocou as condições reais da população em uma grande piora, né? Então, a população russa já vivia, os trabalhadores desse pessoal, já viviam numa condição de vida muito ruim. Com a guerra, com a entrada da Rússia numa guerra imperialista, né, uma guerra mundial, a vida dos trabalhadores fica ainda pior, e faz com que, evidentemente, a conscientização do povo russo aumente muito, e muitos novos operários e camponeses entrem no processo revolucionário. E daí, em 1917, a Revolução eclode de fato. Pode falar, Fábio. O que é importante nós exaltarmos são duas questões principais com relação à Primeira Guerra Mundial. Primeiro, que a Primeira Guerra Mundial ela vai inaugurar um novo estilo de guerra, que é a guerra total. Guerra total significa onde o Estado bota toda, toda a sua energia e seu tempo em função da guerra. Todo o dinheiro, todos os esforços que o Estado possui vai diretamente à guerra. O Estado para tudo que está fazendo, para o ProUni, para o Bolsa Família, para fazer os esforços de guerra. E como eu havia já comentado anteriormente, como o Estado da Rússia czarista, nesse contexto europeu de emergência de superpotências, seja o Império Alemão, Britânico, Francês, Italiano e assim por diante, a Rússia estava claramente muito atrás em nível industrial, principalmente. Para vocês terem uma ideia, a Rússia, daquele tamanho e com uma história já de 400 anos naquela altura, já tinha ficado para trás do Império Alemão, que tinha surgido há mais ou menos 40 anos. Era esse o nível de discrepância. E como muito bem o Danilo disse, com essa diferença abismal aqui havia entre a Rússia e as demais potências, esse processo, essa guerra ajudou no processo revolucionário do Lenin, adiantando em vários anos, e que culminasse justamente na Revolução Russa, né? Isso foi, eu acho que nem vale a pena a gente adentrar muito nessa questão, porque já temos um episódio somente sobre a Revolução Russa, voltem lá para escutar, mas acho que é importante a gente entender isso. E uma outra questão da Primeira Guerra é que a Primeira Guerra, obviamente, ela não foi chamada de Primeira Guerra, porque até então ela era só a guerra, neste caso, a Grande Guerra. É importante ressaltar, e às vezes acaba saindo muito desapercebido para as pessoas que têm um certo entusiasmo na história, em achar a Segunda Guerra como uma guerra muito mais importante. É importante a gente ressaltar mesmo que a Primeira Guerra ela foi inaugural em vários conceitos, em várias táticas de guerra. Foi ali o ponto decisório onde o mundo mudou muito. O mundo nunca deixou de ser nunca voltou a ser mais o mesmo depois da Primeira Guerra, conhecida como tal a Grande Guerra.
Exatamente, são pontos bem importantes. A primeira fase dessa Revolução Russa, ela acontece em fevereiro de 1917 e tinha o caráter de conciliação de classes, né, o caráter menchevique, né. Então o grupo menchevique assume a vanguarda, a liderança dessa primeira fase revolucionária e tenta colocar em prática um programa de conciliação de classe mesmo. Só que aí é que tá o grande X da questão no ponto de vista da Revolução Russa, que todo o trabalho do Lenin e dos demais revolucionários, bolcheviques, esse trabalho foi muito amplo, né, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático, né. Então a classe trabalhadora e camponesa, russa, nesse momento estava muito desenvolvida e muito consciente, né. E claramente de fevereiro até outubro, quando tem a segunda fase da Revolução Russa, claramente a ideia de conciliação de classes da dos mencheviques claramente não encaixava com a realidade material dos trabalhadores naquele momento, né. Então isso fica muito claro para os trabalhadores, russos, sejam camponeses, sejam, das cidades, né. Em outubro de 1917, há uma segunda fase da revolução, né, que é quando essa classe trabalhadora, organizada pelo Partido Central, o Partido Leninista, essa classe trabalhadora assume o controle revolucionário e coloca de fato a Revolução Russa, ah, de um ponto de vista revolucionário, né, um ponto de vista de uma construção de um socialismo, né, buscando o fim de fato da propriedade privada, da burguesia em si, né. Pois bem, então uma superação do capitalismo que sequer existia tão bem ainda na Rússia, né, mas já coloca aí, portanto, o início de um desenvolvimento socialista. Porém, como é comum em todo o processo revolucionário, não só as revoluções sociais, né, mas também as revoluções capitalistas no passado, toda revolução possui uma contra-revolução, né. E na Rússia, nesse momento, ela é organizada, ela culmina em uma guerra civil. Obviamente, as classes dominantes de outrora se organizam para buscar novamente retomar o poder, né, evidentemente. E essas classes dominantes são, muito patrocinadas pelas potências europeias e pelos Estados Unidos, patrocinadas financeiramente, né, e também essas potências imperialistas, capitalistas, elas passam a colocar mercenários, então, soldados de outras nações, né, soldados mercenários, dentro da Rússia, bancados por essas nações imperialistas, pra fazer a contra-revolução, né. Então começa na Rússia uma guerra civil, de fato, muito dura, muito violenta. Pode falar, Fábio. Acho que o importante da guerra civil, a curto modo, até porque o foco mesmo do episódio é sobre o Lenin, a guerra civil ocorre em 1918, no mesmo ano em que acaba a Primeira Grande Guerra. As potências de fato estavam em si interessadas em garantizar que a Rússia voltasse a ser capitalista, porque à primeira hora muitas potências apoiaram a revolução até mesmo para tirar a Rússia enquanto um player da guerra. Evide a Alemanha, que apoiou a Revolução Russa, não por questões políticas, mas sim por questões geopolíticas, né? Falando da Grande Guerra. Entretanto, as potências europeias vencedoras e, claro, de direita capitalista, apesar de quererem sim que a Rússia branca, dita Rússia capitalista, ganhasse na Guerra Civil, as potências se encontravam de veras fracas. Não tinham energia e força depois de todo o esforço de guerra que houve nos últimos 4 anos durante a Primeira Guerra. Então, não foi um esforço tão de fato forte como eles queriam ter tido, ou eclodiram vários conflitos pós a Grande Guerra, assim como na Alemanha houve também vários experimentos socialistas, repúblicas soviéticas inspiradas na Revolução Russa surgiram, Turquia também teve os seus conflitos que desafiaram os tratados de Trianon, né, o fim do Império Otomano, o nascimento da República Turca com Mustafa Kemal Atatürk, perdão.
Mas, infelizmente ou não, independentemente, não é um juízo de valor, mas as, a- as potências do momento estavam querendo também se resguardar neste quesito. Vide também é importante falar que durante a Guerra Civil, quem encabeçou o exército, o então nascente Exército Vermelho, que defenderia os ideais revolucionários de outubro de 1917, foi um dos principais cabeças da Revolução, não Vladimir Lenin, mas sim Leo Trotsky, que seria o principal líder militar neste conflito e que levaria de fato a então ainda Rússia e não União Soviética a sua vitória derradeira contra a Rússia Branca, né? Apesar dos pesares, Leon Trotsky durante a Guerra Civil Russa ainda um, é uma parte da história do Trotsky que é muito pouco estudada e muito pouco conversada a respeito. Muitos dizem que ele foi um excelente estrategista militar e outros dizem que ele foi um verdadeiro tirano. Não cabe a este humilde historiador dizer o que de fato ele foi, mas posso lhe garantir que dentro da historiografia não é um tema tão abordado como se deveria. Fica a dica aí para os novos pesquisadores focarem nesse assunto para a gente atualizar o podcast em momento oportuno, né? Inclusive, fica a ideia, Por Fábio. favor. Mas aí os stalinistas vão ficar chateadíssimos conosco. Pois é. É... E como o Fábio falou, portanto, o Exército Vermelho consegue reprimir, né, a contra-revolução. Só que o país estava no fim da contra-revolução, no fim da Guerra Civil, a Rússia estava destruída, assim, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista físico, né? Foi uma guerra civil bastante custosa, né? E o Lenin, então, ele faz algo, na minha opinião, muito importante, muito importante para a história do desenvolvimento da Rússia e posteriormente da União Soviética mesmo, que é o NEP, né? O Novo Plano Econômico, que ele abre as portas dos investimentos para, para o capital internacional, né? Abre o país à propriedade privada, abre o país aos investimentos do capitalismo internacional. E isso ele faz justamente por entender que a situação da economia da Rússia naquele momento não conseguiria desenvolver uma nação socialista da forma como estava naquele momento. Então era necessário, palavras dele, inclusive, não sei se é palavras dele, sinceramente, mas aprendi na escola que sim, que é dar um passo atrás para dar dois passos à frente depois, né? Essa frase é clássica de todo professor de história no colégio, no ensino É. médio principalmente. Não- Cara, quantas vezes eu não vi um professor de história falar essa mesmíssima frase? Pois é, eu não sei se o Lenin de fato disse isso, mas a ideia é basicamente essa, né? De que era necessário abrir o país a uma economia capitalista para desenvolvê-la e daí sim pensar num socialismo. Faz bastante sentido, na minha opinião, dado as condições materiais daquele momento, né? Pois bem. Já um pouco depois, a Rússia organiza o que o Fábio falou há pouco também, né? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que é um segundo ponto do desenvolvimento da Revolução Socialista, né, da Revolução Russa. E, porém, em relação ao desenvolvimento da Revolução Russa, como o Fábio muito bem falou há pouco também, a gente não vai se ater muito, porque o episódio não é sobre a Revolução Russa especificamente. A gente se ateve aqui às questões importantes para falar do próprio Lenin, né? Mas o episódio é sobre o Lenin em si, né? Então a gente vai focar agora, essa parte, nas ideias do Lenin, né? As ideias principais que fazem do Lenin um novo ponto, né, da estrutura do pensamento do marxismo em si, né? Então, hoje em dia a gente fala sobre marxismo leninista, né? Porque, de fato, o Lenin trouxe novas formas de pensar o marxismo que, de fato, foram postas em práticas e que, de fato, tem uma contribuição muito, muito grande para essa escola de pensamento, né? Então, o primeiro ponto, ao que a gente já falou, né, em relação ao partido, né, o partido possui uma importância central no pensamento do Lenin e, então, é um partido de vanguarda, esse partido deve conduzir a revolução, tanto a fase de guerra em si, né, de pegar em armas
e tomar o Estado para a classe trabalhadora, mas também é o partido que deve conduzir os trabalhadores rumo ao comunismo, né? Rumo à superação da fase socialista também, para chegar no futuro comunista, né? Então o partido tem uma função muito central no pensamento do Lenin, né? Outro ponto que é bastante interessante, bastante importante, é a ideia do que o Lenin tem em relação ao Estado, né? O Lenin defende que a democracia é o objetivo da revolução, só que ela é impossível chegar a essa democracia enquanto houver Estado. E o Lenin defende que o Estado ele vai ser sempre uma ferramenta para a classe dominante, uma ferramenta de controle social da classe dominante. Isso, inclusive, não é só da classe dominante no capitalismo, né? Então, a gente vive o capitalismo hoje, o Estado é uma ferramenta da classe dominante, portanto, a burguesia, né? Isso é muito perceptível, na minha opinião, na nossa vida cotidiana. Mas o Lenin defende que isso acontecerá também no socialismo, né? Então, o Estado será uma ferramenta de dominância da classe trabalhadora perante, num Estado socialista, né? Perante os resquícios de classe burguesa, de contra-revolução, e no processo que o socialismo estará presente para chegar ao comunismo, né? Então, o Estado ele sempre será uma coisa opressora no sentido de uma classe sobre a outra, mesmo no socialismo, né? Então, para o Lenin era impossível chegar é impossível falar em democracia enquanto houver Estado, porque o Estado representa esse domínio de classe, né? Então, essa democracia, o entendimento do Lenin de democracia só seria possível em uma sociedade sem Estado, portanto comunista, né? Sem classes sociais, sem uma classe social dominando a outra, uma sociedade sem classes sociais, que seria o pensamento marxista de comunismo, né? E junto com essa estrutura de pensamento, ele fala sobre as ditaduras, né? Que eu acho bastante interessante isso, essa discussão filosófica do que é a ditadura, né? Porque o Lenin, então, ele defende que o que a gente vive atualmente, isso inclui hoje, 2025, no Brasil, por exemplo, não é uma democracia. O que a gente chama de democracia liberal ou democracia burguesa é só um nome para pintar bonitinho o que para ele não é uma democracia, né? É uma enganação, na verdade. Ele defende que o que a gente chama de democracia burguesa ou democracia liberal é uma ditadura, porque ele mostra que essa democracia ela tem uma série de mecanismos para impedir que pensamentos como os pensamentos socialistas consigam chegar ao poder pelas vias democráticas normais, né? E daí vai depender de cada país, a forma como se organiza cada país, esse caminho. Mas pegando Brasil e Estados Unidos como exemplo, por exemplo, o agora em 2025 está cada vez mais claro, né, no Brasil que ah, são eleitos aqueles candidatos que têm muito dinheiro, né, para a publicidade, né? Tanto deputado, vereador, qualquer cargo, ah, quanto mais dinheiro esse candidato tiver à disposição, mais fácil é a eleição dele. Especialmente em cargos como deputado e vereador, isso é muito evidente, né? E, além disso, né, então, as coisas giram muito em torno do dinheiro, e o Lenin entende isso como algo bastante problemático, falar em democracia se o divisor de águas é o dinheiro, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o que a gente entende como lobby, né? Nos Estados Unidos é algo legalizado, né? O lobby é algo. Os lobistas é uma profissão nos Estados Unidos, né? No Brasil é ilegal na teoria, mas é o que acontece o tempo inteiro, né? E o Marx já defendia isso em seu tempo, né? Que o Marx falava que a verdadeira política no capitalismo não está à margem, né? Não tá à vista, desculpa. A verdadeira política acontece nos corredores da política, né? Nos corredores onde a gente não consegue ver. São os acordos entre deputados, são os acordos entre senadores, são os acordos entre partidos, que é tudo. Isso assim, no Brasil, isso não precisamos falar isso para um brasileiro, né? Isso é muito evidente na nossa realidade atual.
Então, e o Marx, e um outro exemplo histórico que comprova essa perspectiva é o fato de nunca essas ideias socialistas, ou seja, as ideias que buscam superar o capitalismo, elas nunca conseguem chegar a serem eleitas pelas vias tradicionais, né? Sempre é necessária uma revolução armada. A única vez que conseguiu foi com o Salvador Allende, no Chile, né? E que pouco tempo depois ele sofreu um golpe de Estado violentíssimo, né? Que, que cortou qualquer possibilidade de desenvolvimento socialista no Chile naquele momento. Então, o Lenin, ele defende profundamente isso, que o que a gente entende como democracia liberal, democracia burguesa, na verdade é uma ditadura da burguesia, que é como se fosse um teatro orquestrado, uma certa liberdade política que a burguesia solta para a classe trabalhadora, mas que ela nunca vai dar liberdade real para os trabalhadores conseguirem disputar as eleições com pé de igualdade com quem tem dinheiro, né? Com a propriedade privada. Então, ele defende esse termo, né, de ditadura da burguesia. E o que ele defende como ditadura do proletariado, que o Marx também já falava, era justamente a inversão dessa questão, né? A manutenção seria o socialismo, né? No socialismo seria a manutenção de um quadro de ditadura. Então, isso é muito chocante para, especialmente se a gente às vezes olha pessoal da TV, analista político da Globo, sei lá, falando sobre o termo ditadura do proletariado, né? Mas é chocante só porque esse pessoal não leu o que o Marx e o Lenin tá falando sobre o que é ditadura nesse contexto, né? Porque não é que eles estão defendendo uma coisa fechada que não existia antes. Eles já defendem que o que a gente vive no capitalismo é uma ditadura. Então, o que eles defendem é a troca de quem está sendo o ditador, né? No caso, ao invés de ser a burguesia, ser a ditadura, ah, nessa perspectiva, quem vai ser a ditadura é a classe trabalhadora, né? A imensa maioria da população. Que servirá também, essa ditadura do proletariado, servirá também para extinguir com a burguesia e, portanto, com as classes sociais, né? E daí chegar num futuro comunista. Mas o próprio Lenin fala, e o Marx também novamente falava, que essa perspectiva de extinção da burguesia, e a chegada ao comunismo, não é uma questão que acontece da noite para o dia, né? É uma questão de gerações. Então, coloca no plural, né? Gerações. É um processo histórico, um processo de desenvolvimento bastante complexo. Então, são essas ideias de democracia e ditadura, elas são como se fosse um desenvolvimento, um aprofundamento do que o Marx pensou lá atrás. E assim, eu particularmente concordo com essas ideias, né? Acho uma linha de pensamento marxista muito clara e muito coerente. E que a realidade atual, material, tem mostrado isso. Conforme o capitalismo vai avançando e se tornando cada vez mais financeiro, né? Eu acho que isso tem ficado cada vez mais evidente ah, na prática, né? Pois bem, quer falar alguma coisa, Fábio? Pode passar para a parte final. Você sabe que essa parte mais material, a dialética materialista, eu deixo contigo, meu amigo. Você que é o gênio da coisa. Tá bom, fechado. Então agora a gente vai para a parte final dessa questão do Lenin, né? Do episódio do Lenin. Fala, obviamente, da morte e do legado, né? O Lenin faleceu no dia 21 de janeiro de 1924, em decorrência de sucessivos acidentes vasculares. O Lenin teve uma saúde bem frágil ao longo da vida dele, né? O legado do Lenin é, assim, gigantesco, né? Porque o Lenin, ele se configurou como um dos pilares do pensamento marxista, né? Então, assim, mesmo na academia, que costuma ter um rigor historiográfico maior, né? Mesmo na academia, o Lenin é colocado como um dos pilares do pensamento marxista, né? Então, tipo, é bem comum a gente ver estudos, artigos reivindicando Marx, Engels, Gramsci e Lenin, sabe? Como principais teóricos do socialismo, do marxismo, né? Então, a importância do desenvolvimento do pensamento leninista é gigantesco, assim, é de uma importância muito latente para o marxismo. E também, isso falando apenas do aspecto intelectual, né? Do aspecto de pensamento, de estudo acadêmico e tudo mais.
Porém, o Lenin também tem uma particularidade, que ele foi um pensador que viveu na prática as ideias que ele estava defendendo, né. Então ele conseguiu, do ponto de vista material, né, do ponto de vista da própria vida, colocar em prática e ver o que estava dando certo, o que não estava dando certo e tudo mais, né. Isso é muito especial também, né. Não são muitos os teóricos que conseguem pôr em prática o seu pensamento de sociedade, né. Então o Lenin ele possui também uma importância no imaginário do socialista, do comunista, do marxista, né. Então, assim, muitos outros pensadores, muitos outros revolucionários inclusive, passaram por Lenin para o seu próprio desenvolvimento, né. Che Guevara, por exemplo, se colocava como um marxista-leninista, né. O Mao Tse-tung, por exemplo, que foi outro que inaugurou uma outra linha de prática revolucionária, ele bebeu muito da fonte, a gente falou sobre ele também nesse quadro de personalidades, né, ele bebeu muito da fonte do Lenin e por muito tempo se colocou como marxista-leninista também. Ainda que depois ele tenha criado o que chamamos de maoísmo, né, é inegável a importância do Lenin no pensamento do Mao, né. Do Mao, no caso, Mao Tse-tung, né, não me entendam mal. Eh E tanto os outros, o Florestan Fernandes, que é o maior sociólogo da história do país, era um marxista-leninista. Então, assim, o pensamento do Lenin, além do ponto de vista, acadêmico, o pensamento do Lenin tinha uma resposta prática, né, uma resposta cotidiana muito grande. E não só tinha, como tem, né. Hoje em dia a gente tem centenas de partidos no mundo, partidos socialistas, comunistas do mundo, que reivindicam o pensamento marxista-leninista. Eu, por exemplo, sou uma pessoa marxista-leninista. Então, essa linha de pensamento do Lenin é a linha que eu acredito a mais, hã, correta, praticável, pé no chão e tudo mais, do pensamento marxista. Eh, Pois bem, Fábio, parte do legado é essas, quer ter algum comentário final? Bem, só me desmutar primeiro. Assim, eu acho que o importante é que realmente, como você bem disse, o Lenin tem um legado importantíssimo dentro da visão marxista, sem sombra de dúvidas. Todos os grandes pensamentos teóricos do marxismo que veio, obviamente, a posteriori de Marx, vão passar pelo filtro do leninismo, seja qual for o trotskismo, o stalinismo, como o Daniel disse, o maoísmo, até o titoísmo vai passar por um aspecto do leninismo. Sem sombra de dúvidas, ele foi um dos principais pensadores comunistas que definiram o comunismo como tal, como nós o conhecemos. E para além de, claro, ser evidentemente uma figura histórica irredutível e inquestionável no que está nos anais da história. Lembrando que os anais da história nunca são algo bom. Né? Os anais da história é o que é. Uhum, Você pode entrar nos anais da história sendo bom ou ruim, e aí fica a seu cargo de consciência e temporalidade para julgar. uhum, Né? Lembrando que Jesus Cristo e Adolf Hitler são nos anais da história, você gostando ou não. claro. Ahn, Dito tudo isso, para também evidenciar o quão importante Lenin foi para a história, você hoje em dia pode visitá-lo. Você pode ir lá conhecer ele pessoalmente, mesmo depois de 100 anos após a morte, pois ele está embalsamado na Praça Vermelha em Moscou. Só precisa de um pouco de dinheiro e querer passar pelas essas questões de chegar até a Rússia no atual contexto no qual nos encontramos. Apesar de que a guerra, evidentemente, está acontecendo na Ucrânia, longe de Moscou, e nós, como enquanto brasileiros, podemos ir visitar a Rússia sem nenhum visto, caso você não saiba disso. Está aí a dica, né? Um dos meus sonhos de infância, sim, repito, sonho de infância, é conhecer o Lenin na Praça Vermelha. Eu acho que, sim, esses são os meus comentários finais, Danilo. Não, acho que não me faltou nada a acrescentar deste episódio. Você vê como o Fábio é diferenciado, né, as crianças querendo ir pra Disney e o Fábio querendo ir pra Praça Vermelha, velho. Por isso que ele é meu Mas, amigo. mano, eu juro por Deus, velho, com 13 anos era meu sonho ir conhecer o Lenin na Praça Vermelha. Nunca tive vontade de ir pra Disney. Nunca na minha vida, nunca foi. Cara, o Danilo sabe, eu já viajei em muitos lugares do mundo
Só pisei nos Estados Unidos uma vez em Nova. Não, uma vez. Teve mais, mas foi por pouco de conexão. Mas só estive de fato nos Estados Unidos uma vez e foi em Nova York, foi muito legal. Mas no estado da Flórida, eu prefiro mil vezes a cidade del Leste do que Orlando. Claro, claro. Concordo. Concordo e corroboro. Por isso que a gente é amigo, Fábio. Que corroboramos a mesma linha estrutural de pensamento, né? Vamos para as dicas culturais, então, Fábio? Bora, por favor. Eu que puxei, eu vou começar, então, Fábio. Assim, eu vou colocar 5 dicas. 4 são do Lenin, livros do Lenin, né? E uma é um- uma autopropaganda, né? Começando pela autopropaganda, nós temos outro episódio sobre a temática, sobre o Lenin, de um ano atrás. Então, e eu coloco, embora estamos regravando agora, a qualidade tem imagem, né? Outra não tinha, e a qualidade do áudio é muito melhor e tudo mais, né? Mas assim, as produções históricas nunca são iguais, né? Embora seja eu e o Fábio aqui e no outro era eu e o Fábio também, tenho certeza que a gente falou coisas lá diferentes do que a gente tá falando aqui. Então, vale a pena escutar o do passado também. E depois escutar esse, evidentemente. Ou escutar esse primeiro e o do passado depois. Então fica a primeira dica cultural. Segunda dica cultural, então vou trazer 4 livros do Lenin que eu já li e foram muito importantes para minha formação intelectual. Acho que todo mundo que tá passando por essa linha de pensamento, né, o marxismo, deveria ler Lenin, porque de fato é muito importante. O primeiro livro é O Estado e a Revolução, onde justamente ele tece sobre o que é o Estado, né? Não só no socialismo ou no capitalismo, o que é Estado de uma forma específica, né? De uma forma geral, né? ah, e a importância do desenvolvimento revolucionário para abolir o Estado posteriormente, né? Um outro ponto, ele fala sobre o livro chamado Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que ele está analisando o capitalismo no momento que ele estava vivendo, né? Que é a fase imperialista, de fato, que culminou na Primeira Guerra Mundial, muito importante também. Eu citei o livro de 1902, Que Fazer, muito bom também, assim, fundamental para o desenvolvimento desse tipo de pensamento. E, por fim, o Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, que ele faz críticas dentro do próprio movimento de esquerda, né, dentro do próprio movimento socialista, né? Eh, então ele faz crítica especialmente ele chama de esquerdismo, especialmente as linhas de pensamento que defendiam uma conciliação de classes, né? Uma perspectiva mais social-democrata, mais branda. Então, ele defendia abertamente a perspectiva de luta revolucionária armada. Então, ele faz essa conversa sobre isso, né? E assim, uma dica extra também que conversa com esse livro é a Rosa Luxemburgo tem um livro chamado eh, Reforma ou Revolução, né? Que trabalha também essa questão, chega à mesma conclusão que a única via possível é a revolução e não a reforma. Então, portanto, critica a social-democracia. O Lenin e a Rosa Luxemburgo têm diferenças, eu acho muito interessante que eles têm um pensamento muito parecido, mas as diferenças são muito importantes também. Eu acho que a história corroborou com a perspectiva leninista, em contraponto à perspectiva da Rosa Luxemburgo. Porém, a Rosa Luxemburgo é importantíssima também. Então, deixo o livro dela como uma das dicas. São 6 dicas, portanto. E você, Fábio? Olha, minhas dicas culturais, infelizmente, dessa vez não farão parte do contexto do episódio, ou seja, não falarei sobre o Lenin, Eu já botei 4 mas. dele, então tá ótimo já. Pois, exato. Deixei essa parte totalmente com você, porque caso o pessoal de casa não tenha reparado, o Danilo é um verdadeiro fanboy do Lenin, literalmente. Literalmente, assim, se tivesse um fã-clube do Lenin, ele seria o número um do E o fã-clube. Thiago, número 2. Eu eu já falaria que eu sou. Eu sempre falei, eu sempre brinquei com isso, apesar de não muito a sério, mas também com um pouco de fundo de verdade. Sempre fui mais titoísta, sempre fui mais do camarada Tito do que do Lenin, apesar de, claro, reverencio o Lenin com todo o louvor que merece na sua. Na teoria marxista. Mas a minha dica cultural vai ser completamente alheia a tudo isso que eu estou a falar, porque eu estou assistindo uma série e estou gostando bastante, que é o House of Guinness.
né, a história da cerveja Guinness e da família, de trama, traições, aquela coisa toda que uma série ambientada na era vitoriana britânica consegue alcançar. E, honestamente, eu tô já no, acho que no meu terceiro episódio e tem sido muito divertido. É um ótimo passatempo, tem me prendido muito bem a atenção, então tenho gostado bastante. Fica então a dica cultural desse episódio, o House of Guinness. É isso. E onde que encontra a série? Ah, nas internet, meu. Eu não sou adepto muito dos streamings, então há IPTV. meios de se encontrar, há meios de se encontrar as coisas. O Danilo disse um. Eu não estou aqui promovendo nada streaming para você ficar procurando torrent, mas você acha aí por aí. No Netflix também você deve achar, penso eu, não sei. Nem sei se é do Netflix, honestamente. Não, realmente não sou da. Eu sou do open source. Eu sou tudo que você a todos de maneira gratuita, distribuída de todas as maneiras possíveis. É isso. Perfeito. Leninismo na veia. Perfeito, isso aí. Pois bem, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre o Lenin. Espero que tenham gostado. Eu, particularmente, gostei bastante. Estou bastante ansioso para a publicação. E é isso. A gente volta semana que vem com um episódio novo. Muito provavelmente eu e o Thiago de novo, apenas. E daí, a próxima vez que o Fábio voltar, será dia 21 de outubro a gravação, a publicação uma semana depois, que seremos eu, o Fábio e o fundador da Blick. Então vai ser um episódio especial. É isso. E a temática, obviamente, eu não vou falar agora, deixa de suspense. É isso, pessoal. Grande abraço a todos. Beijos.